que encontraram, confirmem com um amém. Salmo de número 119, verso 176. Último verso que diz assim: desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Mais uma vez, desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém. Olhe para cá, queridos. Os salmos são a expressão da alma. O salmo é a expressão de alegria, a expressão até da tristeza, a expressão da confiança, a expressão do medo. Dependendo de quais emoções estamos sentindo, sempre vamos encontrar refúgio em um salmo. Porque na verdade a proposta do salmo é justamente essa. Todo salmista, em algum momento da vida, expressando o seu sentimento, a sua emoção, decide direcionar a Deus, decide se voltar para Deus. Em sua alegria ele se volta para Deus, em sua tristeza ele se volta para Deus, em sua desconfiança ele se volta para Deus, no momento de orgulho, de força, ele também se remete a Deus como a fonte dela. É por isso que nos identificamos tão bem com os salmos, porque encontramos, dependendo do salmo, dependendo do salmista, encontramos a identificação, o socorro, a ajuda, o auxílio, a orientação necessária. Os salmistas decidem glorificar a Deus, cantar, salmodiar, porque entendem que, independente do momento, seja no momento alegre, seja no momento de tristeza, seja no momento de confiança ou até mesmo de guerra, eles encontrarão em Deus o refúgio, encontrarão em Deus a força. De modo geral, os salmos nos ensinam a estar diante de Deus, permanecer diante de Deus independente da circunstância, independente da situação. É triste vermos como muitos de nós, por muitas das vezes, nos achegamos a Deus baseados nas situações que estamos vivendo. Há aqueles que se apegam a Deus no momento da tribulação, mas quando fica tudo bem, se afastam. E aos contrários, quando está tudo bem, se apegam a Deus, servem a Deus com todas as suas forças. Mas é só apertar, só complicar, é só estreitar, já se afastam, já reclamam, murmuram, não conseguem manter a mesma intensidade. Mas nos salmos nós percebemos que é possível cantar na dor e é necessário glorificar na alegria. Porque o motivo da nossa alegria é quem? O Senhor. Permita-me usar um salmo como exemplo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do salmista é estar diante do Senhor. Mas também, no momento da tribulação, ao momento da tristeza, e permita-me usar o Salmo 120, o salmo anterior a isso, que diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Ou seja, também a possibilidade e a necessidade de clamarmos ao Senhor na angústia. Por quê? Porque o relacionamento com o Senhor é igual ao casamento, querido. É na saúde e na doença, é na tristeza ou na alegria, é na riqueza ou na pobreza. Precisamos entender que Deus é Deus independente de todas as situações. Ele é mesmo ontem, Ele é mesmo hoje e é mesmo eternamente. Precisamos entender, como os salmistas entenderam também, que em todos os momentos precisamos estar diante do Senhor, buscando a sua presença. Como Jó disse à sua esposa, perceberíamos o bem de Deus com prazer e não o mal. Que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que toma, mas em tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Independente da situação, bendito seja o nome do Senhor. Na alegria, bendito seja o nome do Senhor. Na tristeza, bendito seja o nome do Senhor.
Então, com os salmos, aprendemos justamente isso. Se você quiser dar lugar aí, varão, fica à vontade, tá bom? Precisamos entender isso. Nosso relacionamento com Deus deve estar acima das situações, acima dos momentos. E com os salmos aprendemos e até buscamos o refúgio nesses momentos. Um salmo de destaque é esse que lemos, Salmo 119. E para muitos o destaque dele está na sua extensão, né? 176 versos. O maior salmo que encontramos, o maior capítulo da Bíblia, podemos dizer assim. Mas o que me chama mais atenção neste salmo é a capacidade do salmista em discursar, em falar acerca de um assunto específico, sem se repetir, de uma maneira tão própria, tão aprofundada, e acerca de um assunto que não leva a todos nós a engrandecer a Deus, como levou o salmista. O salmista do Salmo 119 louva a Deus pela sua palavra. Isso me chama a atenção. O maior salmo da Bíblia, a maior expressão de adoração da Bíblia, falando de extensão, tem como base, tem como tema a palavra de Deus. Desde o início até o fim, o salmista só fala do seu amor pela palavra. O salmista consegue, sem se tornar repetitivo, falar com propriedade, com intimidade, acerca da palavra de Deus. E lembrando, ele está salmodiando. O salmo para o judeu é como os louvores que nós temos, as músicas que cantamos. Foi falado aqui sobre um Deus que abre caminho, que vai na frente, um louvor profético. Também temos louvores de adoração, músicas como de forma que expressam a tristeza, mas a confiança ao Senhor. Mas é raro vermos no nosso tempo, nos nossos dias, músicas que expressam amor pela palavra. E é isso que o salmista está fazendo, algo raríssimo. Ele está cantando sobre a palavra, ele está louvando sobre a palavra, ele está se alegrando, expressando ao Senhor o amor e a gratidão que ele tem pela sua palavra. Já foi dito aqui pela irmã que teve a oportunidade, estamos num tempo em que muitos estão se levantando com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos ensinamentos do nosso povo, pregações que deturpam a verdade. Mas só que perceba como devemos aprender com esse salmista. Num tempo de engano, precisamos ser aqueles que amam a palavra, se apegam à palavra, não abrem mão da palavra, cantam a palavra, porque somente baseada nela conseguiremos suportar esses dias maus. Somente baseado na palavra de Deus conseguiremos fechar os nossos ouvidos a falsos ensinamentos que tentam nos tirar da verdade. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é como um homem que edificou a sua casa na rocha, que quando vem o vento, quando vem a tempestade, porque elas virão, querido, os momentos de luta virão, os ventos baterão, mas aquele que está firmado sobre a rocha, que é a palavra, o vento não consegue derrubá-lo, porque ele está firmado, ele está alicerçado. Aquele que está firmado na palavra, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Que o Espírito Santo então ponha no nosso coração o amor que esse salmista tem pela palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Que o nosso coração esteja voltado para a palavra, que venhamos ter prazer nela. E o salmista, querido, e mais uma vez eu repito, 176 versículos expressando o seu amor pela palavra, expressando o seu prazer na palavra de Deus. E ele não fala de palavras que amassejeiam o ego, ele fala de mandamentos, preceitos,
leis, diretrizes, que mais me proíbem do que me autorizam, mas são elas que me conduzem à vida eterna. Ele está falando dos nãos que a palavra dá, mas são esses nãos que nos livram. Ele está falando dos limites que a palavra põe, mas são esses limites que nos colocam na verdade, nos fazem permanecer no caminho. É esse amor que temos que ter pela palavra. Ele diz, permita-me usar algumas das expressões, ele diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e que não, por isso não tropeçam. Ou seja, ele está entendendo, essa lei, esses mandamentos trazem paz, aleluia, e não deixam tropeçar. Ele está expressando sua alegria. Ele diz que a exposição das palavras dá luz ao entendimento. Ele vai dizer que a palavra é lâmpada para os seus pés. Ele vai dizer que a palavra purifica o caminho. Ele vai dizer que a palavra é como a alva da manhã. Ele vai dizer que a palavra na boca dele traz justiça. A palavra socorre. São essas expressões que ele está usando. Ele ama a palavra. Ele tem paixão pela palavra. Ele tem prazer pela palavra. Ele é alguém baseado na palavra. No verso 175 ele diz: viva a minha alma e louve enquanto eu estiver nos teus juízos, enquanto eu estiver baseado nos teus juízos, ajudado por ela. Ele está se dedicando a falar da palavra. É um homem que tem intimidade com a palavra, é um homem que tem prazer na palavra, é um homem que tem propriedade para falar da palavra. Mas quando ele chega no verso 176, ele termina, ele vai coroar esta obra, ele vai terminar este salmo e vai confessar algo que me espantou. Ele diz: desgarrei-me. Como assim, irmão? Não entendi. Depois de tanto amor, depois de tanto prazer, depois de tanta confiança, esclarecimento do entendimento, luz para o caminho, depois de regras que ele guardou, ele mesmo disse: guardei a tua palavra no meu coração, justamente para não pecar. Ele diz que aquele que ama a palavra tem paz. Ele diz que a alma dele vive e louva pela palavra, mas no fim ele desgarra. Desgarrar, ele sai do caminho. Isso mostra o porquê que ele tem tanto prazer na palavra, porque ele é falho. Ele precisa dessa palavra, senão ele se desgarra. Aqui está, querido, eu não só tenho que amar a palavra, eu preciso dela, porque apesar de tudo, 175 versos amando a palavra não tiram a necessidade dele em permanecer no caminho. 170 versos não escondem a necessidade e a falhabilidade dele. Ele vai se desgarrar em algum momento. Precisamos entender, queridos, que somos falhos, pecadores, não merecemos. Por isso, precisamos da palavra. Só ela é a luz, só ela é a guia, só ela nos guarda do pecado, só ela nos livra da morte, só ela nos mostra o caminho para a vida, só ela revela a verdade, só ela abre os nossos olhos. O que o salmista está dizendo é: diante disso tudo, eu reconheço que por vezes eu me desgarro. Diante da tua palavra eu percebo que eu sou falho. Diante da tua palavra eu percebo que eu preciso mudar, eu preciso melhorar. É por isso que eu amo a tua palavra, porque ela é a lâmpada, ela é a luz, ela é que mostra o caminho, ela que guarda. Eu preciso da palavra. Desgarrei-me. E alguém diz: como? Um amante da palavra? Um expositor da palavra? Como pode desgarrar? Sim, desgarra, porque é ser humano. E ele vai dizer: desgarrei-me como a ovelha perdida. Perceba que diante disso tudo ele se coloca como ovelha. E ele vai pedir socorro ao Senhor: busca o teu servo. Então perceba que tem dois personagens aqui. Primeiro, aquele que se desgarra, aquele que se perde,
aquele que sai do caminho, ele está se pondo nessa posição. Ele é a ovelha perdida, ele é quem se desgarra, ele é quem precisa ser buscado, ele é o servo que precisa ser achado, encontrado. Mas tem outro personagem, aquele que conhece o caminho, aquele que é dono da ovelha, aquele que vai buscar. Então, diante disso tudo, ele entendeu o relacionamento que ele tem com Deus. Ele é quem se perde, ele é quem se desgarra, porque ele aqui é ovelha. E ele entende que, sendo ovelha, ele tem um. E aqui eu estou falando de forma literal, relacionamento entre o pastor ser humano e a ovelha animal. Porque na cultura que esse homem está inserido, que é a cultura judaica, oriental, do Oriente Médio, pastorear ovelhas, a ovinocultura é normal, é muito presente, é algo marcante, é típico daquela região, faz parte da cultura. E nessa cultura, isso é muito forte, essa prática de pastorear ovelhas é muito forte. Então faz parte até do linguajar, faz parte das expressões idiomáticas. Então é natural que, entendendo que ele precisa da palavra, ele se coloque no lugar de ovelha. É natural ele se pôr no lugar de ovelha e por Deus no lugar de pastor, faz parte da cultura. Ele vê isso o tempo todo, ele vê isso todo dia, ele lida com isso. Então, entendendo o relacionamento entre ovelha e pastor, ele se coloca no lugar. Eu sou ovelha, ele é pastor. Isso é uma grande verdade. Tanto que quando a gente fala disso, você já logo lembra de um salmo mais conhecido ainda, o 23, né? Que Davi vai dizer que o Senhor é o meu pastor. Isso traz confiança. Então, usar a figura do pastor e da ovelha nessa cultura traz confiança, traz dependência, porque é algo presente, é algo natural. E o relacionamento entre a ovelha e o pastor nessa cultura é assim. Primeiro ponto, a palavra pastor nesse contexto é amigo íntimo, é amigo próximo. Ele está apelando ao seu pastor, ao seu amigo íntimo. É isso que ele está dizendo. Ele se desgarra, ele se sente uma ovelha perdida, mas ele tem um pastor que fala de intimidade. E essa intimidade que ele tem com o Senhor o faz lembrar da mesma intimidade que a ovelha tem com o seu pastor e o pastor tem com a sua ovelha. Este é o relacionamento em que Deus quer ter conosco. Qual? Um relacionamento íntimo, de confiança, de proximidade. O Senhor quer se aproximar de nós, assim como um pastor está sempre com a sua ovelha e a ovelha está sempre com o seu pastor. Quando nós falamos de pastoreio, relacionamento de ovelha e pastor nesse contexto, estamos falando de algo muito próximo, com melhores amigos, de plena confiança e de plena obediência. Porque quando falamos do relacionamento com Deus, toda a intimidade com Deus deve gerar obediência. Toda a intimidade com Deus deve gerar submissão à sua palavra. Deus quer intimidade conosco, mas acima de tudo, Deus quer a nossa obediência. Quando falamos e nos baseamos neste relacionamento para falar acerca do nosso relacionamento com Deus, precisamos entender que o mesmo Deus que quer proximidade, Ele quer obediência. Jesus vai dizer em João capítulo 15: vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Esta é a verdadeira intimidade que Deus quer conosco. Qual? Aquele
aquele que é íntimo do Senhor, ele reconhece a sua voz, ele reconhece a sua orientação. Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e é bem verdade que as ovelhas conhecem a minha voz, eu sou conhecido delas, elas ouvem a minha voz, elas dão ouvidos à minha voz. Quando eu chamo, elas vêm, quando eu grito o seu nome, elas me reconhecem, porque nós somos íntimos. Não há crente íntimo de Deus sem ser obediente à sua palavra. Não há intimidade com Deus se eu não sou íntimo da sua palavra. Não há relacionamento com Deus que não esteja baseada em obediência. Se eu sou íntimo quando ele diz não vai, eu não vou. Se eu sou íntimo quando ele diz não sobe, eu não subo. Se eu sou íntimo quando ele chama meu nome, eu reconheço, porque a intimidade que eu tenho com ele gera obediência. Segundo ponto importantíssimo acerca do relacionamento em que o salmista está se baseando: a ovelha tem plena confiança na proteção do seu pastor. Por que a ovelha segue o pastor? E eu estou dizendo de forma literal, porque ela sabe que independente dos perigos, ela tem alguém que o proteja. Aleluia. É por isso que podemos dizer como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, meu pastor, está comigo. Aleluia. Eu vim te dizer, querido, tranquiliza teu coração, porque o teu pastor é quem te protege, o teu pastor é quem te guarda, o nosso pastor é quem nos livra dos perigos. Aleluia. Davi mesmo disse a Saul, na sua experiência de pastor e ovelha, que quando via um leão, quando vinha um urso e tomava uma das ovelhas de seu pai, ele como pastor ia após ela, arrancava a ovelha da boca do leão e trazia de volta para casa. É isso que acontece quando os leões se levantam, quando os ursos se levantam, quando os demônios se levantam, quando o diabo se levanta. Nós não precisamos temer. Por quê? Porque nós temos um pastor que vai atrás de nós. Ele é nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele que não temeremos, ele é a nossa proteção. Ele é pastor, ele guarda, ele livra, ele protege. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quando ele está dizendo a porta das ovelhas, ele está falando de uma prática comum. Quando um pastor levava a ovelha para o deserto e fazia um aprisco no meio do deserto, ele não colocava uma porta, ele não colocava uma porteira, não, ele era a própria porta do curral, ele era a própria porta do aprisco. E quando o animal vinha tentar atacar as ovelhas que ele estava guardando, elas não davam de cara com uma porteira de madeira, não, elas davam de cara com o próprio pastor, e com o cajado o pastor afugentava os perigos. É isso que Jesus está dizendo. Aleluia. Eu sou a porta. Nesse deserto ninguém te toca, porque para tocar em você tem que passar por mim primeiro. Para chegar na tua casa tem que tocar em mim primeiro. Para tocar na tua família tem que passar por... Eu sou a porta, eu sou aquele que guarda a tua entrada, eu sou aquele que guarda a tua saída, eu sou aquele que guarda de dia, eu sou aquele que guarda de noite. Levante a tua mão, porque eu vim profetizar: nenhum mal nem praga chegará à tua tenda, porque o Senhor é teu pastor, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o... É Ele que guarda, querido. Se não fosse Ele, o inimigo já tinha tocado. Isso é tão verdade, isso é tão verdade, que no livro de Jó, o próprio diabo olhou para Deus e disse: sabe por que ele te serve? Sabe por que não dá para tocar nele? Porque o Senhor o cercou, o Senhor o cercou. Enquanto o Senhor for a cercar,
Enquanto o Senhor cerca ele, não dá para tocar. Sai da frente para ver se eu não toco. Sabe o que o diabo está reconhecendo? É que ele só não pode tocar em Jó, porque o Senhor é pastor, o Senhor cerca, o Senhor blinda. E eu vim dizer, querido, é por isso que o diabo tenta te derrubar todo dia e não consegue, porque o Senhor cerca a tua casa, o Senhor cerca a tua casa, o Senhor cerca a tua vida, o Senhor cerca, o Senhor cerca. Não está para se levantar, querido, um demônio no inferno, um homem na terra que consiga passar por cima da proteção do escudo de Israel. Aquele que te guarda não dorme nem tosqueneja. Ele mesmo disse: antes que houvesse dia, ele já era. Não tem ninguém que possa escapar. Operando ele, ninguém pode impedir. Ele é o teu pastor, é ele que guarda. Oh, aleluia, aleluia. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, querido, só um pouquinho de retorno. Bendito seja o nome. Isso, obrigado. Aleluia. E por fato dele ser proteção, o fato dele ser protetor, gera confiança. Eu sei em quem eu tenho crido. Já disse isso no momento de aflição. Eu já disse isso no momento de perda. Já disse isso no momento de angústia, de adversidade. Diante da proposta, amaldiçoa-se Deus e morre. Ele abre a boca e diz: eu sei em quem eu tenho crido, e ao seu tempo ele se levantará. Levante essa mão, só você que sabe em quem você tem crido. Só você que confia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É Ele que guarda, é Ele que livra, é Ele que protege, é Ele que abre a porta, é Ele que livra do perigo, é Ele que é escape, Ele é livramento. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho. O pastor é amigo íntimo. O pastor é protetor. E o pastor é orientador. Ele guia, ele direciona. No Salmo 23, Davi deixa isso claro: guiar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, leva-me pelas veredas justas. Ovelha não vai para onde quer. Diga a esse crente: ovelha não vai para onde quer. William, para onde a ovelha vai? Para onde o pastor leva. Ah, eu vou ali. Não. Posso ir ali? Ovelha não pisa onde quer. Ovelha pisa onde o pastor pisa primeiro. Estou falando da forma literal, querido. A ovelha não dá doida, diz: eu vou dar uma volta. Não, ela espera o direcionamento. Porque ser orientado pelo Senhor me dá confiança. Ele me guia. Mas tem que trazer o entendimento. Se é Ele que me guia, eu não posso ir onde eu quero. Se Ele é meu orientador, eu preciso renunciar às minhas vontades. Se é Ele que direciona, eu preciso abandonar os meus próprios direcionamentos. O provérbio vai dizer: não se estribe conforme o seu próprio entendimento. Não se baseie na vida, porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é morte. O próprio Salomão, aos provérbios, também diz que do homem é a preparação do seu coração. Eu planejo, eu organizo, eu intento, eu calculo, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Quando eu tenho Deus como meu pastor, e por ser pastor, Ele é quem me orienta,
Eu preciso entender que eu não vou para onde eu quero. Eu vou para onde Ele quer. E nem sempre Ele vai me levar a todos os lugares bons. Salmo 23 é a base para eu falar isso aqui. Ele me guia a pastos verdes. Amém ou não amém? Ele me guia a águas tranquilas. Amém ou não amém? Vereda da justiça. Amém ou não amém? Mas daqui a pouco Ele para tudo e diz: mas ainda que eu andasse por vales. Não, se tem vale de sombra e morte, é coisa do diabo. Quem disse? Não, se tem luta, já foi o diabo que direcionou. Quem disse? De achar que Deus não pode nos guiar a ambientes desfavoráveis. Ele me guia a pastos verdejantes, mas também me guia a vales. Ele me guia a águas tranquilas, mas também me guia a desertos. E por que eu continuo seguindo Ele? Simples, porque mesmo que eu ande, Tu estás comigo. Ele é quem me guia. E guiar é ir na frente. Aleluia. E eu vim dizer exatamente o que já foi cantado. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando, aleluia, quebrando as correntes e tirando até espinhos. Eu vim te dizer, querido, Ele é teu pastor, Ele é teu guia, e Ele nunca vai te levar a um lugar em que Ele não tenha passado na frente. Então se Ele está te levando, vai em paz. Ele sabe o que está fazendo. Ele está na tua frente. Ele é o guia de Israel. É Ele que está na frente. Por vezes eu não sei para onde eu estou indo, mas se Ele é meu pastor, Ele sabe para onde está me levando. Preciso ter essa fé, irmão. Por mais que eu não saiba para onde eu estou indo, eu creio, Deus sabe para onde está me levando. É por isso que eu continuo. Aleluia. É como disse o cantor da harpa: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Enquanto Ele está na minha frente, querido, eu posso não saber para onde eu estou indo, mas eu faço que nem Abraão, eu vou, depois Ele me mostra, porque eu confio nele, eu acredito nele, eu tenho certeza. Ele sabe para onde está nos levando. Ele sabe. Ele sabe o caminho que está nos guiando. Mas é bem verdade que de vez em quando a gente se vê como esse salmista aqui. A gente se desgarra. Isso é uma verdade, porque Isaías 53:6 vai dizer que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um para o seu caminho. De vez em quando a ovelha dá doida, guia seus próprios instintos, porque lembrando, a ovelha animal é um animal irracional, não pensa, ela segue o instinto. Então quando uma ovelha se desgarra, ela não sabe para onde está indo, ela não planeja, ela está seguindo o curso natural, ela está dando lugar à sua natureza, ao seu instinto, ela está indo para onde deu na telha, não tem direção, tem destino. E esse é o perigo de nos desgarrarmos, porque quando nos desgarramos é aquele momento que a gente deixa o direcionamento de Deus para seguir a nossa vontade. E como eu disse, às vezes o caminho para nós parece direito, mas o fim é morte. Às vezes para nós é a direção correta, mas o fim, o destino é desgraça, é perdição. Então quando que nós nos desgarramos? É quando deixamos a vontade de Deus para viver a nossa. É como quando deixamos de ter prazer na lei de Deus, para seguir os caminhos que nos dão prazer. Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer dele está na lei do Senhor. Porque aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele não segue o conselho do ímpio, ele já tem o conselho do Espírito. Ele não anda pelo caminho do pecador, ele já anda no caminho, verdade e vida, que é Cristo. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o prazer dele está em aprender a palavra do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor. Então quando nos desgarramos, é quando colocamos a nossa vontade acima da de Deus. É quando deixamos de fazer aquilo que a palavra nos manda,
para fazer aquilo que alguém disse que devemos fazer. Desgarrar aqui fala da nossa falhabilidade em seguir as nossas próprias vontades. Aí nos desgarramos. Aí ele diz: eu me desgarrei como a ovelha perdida. Eu me desgarrei como a, não como uma. Como a. Ele está falando de um caso específico. Como eu disse, isso aqui é cultural. Isso aqui é uma linguagem do Oriente Médio. Ele está se referindo a um caso específico na cultura da ovinocultura, na cultura do relacionamento entre ovelha e pastor. Neste cenário, neste ciclo de convivência, há um caso específico chamado ovelha perdida. E você conhece esse caso, porque para nós é uma parábola, mas para Jesus é algo que todos ali já sabiam. A ovelha perdida, a perdição de uma ovelha é um caso específico. Claro, o salmista não está se referindo à parábola da ovelha perdida de Lucas capítulo 15, não. São contextos diferentes, mas é a mesma cultura. Ele não está se referindo à parábola, mas ele está se referindo ao mesmo caso. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. É quando uma ovelha sai, se perde, e o pastor vai atrás, e Jesus narrou exatamente como é essa cena. Em Mateus capítulo 18, em Lucas capítulo 15, Jesus vai dizer: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 no deserto? Em Mateus ele ainda usa um detalhe: e sobe as montanhas, a fim de achá-la. E tendo achado, pega e põe nos seus ombros e atrás para casa. O que Jesus está dizendo é de uma cultura normal naquele contexto. Qual? Quando um pastor perdia uma ovelha, ele deixava tudo para ir atrás, independente do lugar, independente do cenário, independente do tempo, seja de dia ou de noite, chovendo ou não, calor ou frio, ele deixava tudo para trás, enfrentava quaisquer que fossem os obstáculos e trazia a ovelha de volta. O que ele está dizendo é: Senhor, mesmo amando a tua palavra, eu sou uma ovelha que se perdeu, busca o teu servo. Agora, Jesus vai contar essa parábola num contexto interessante, e aqui eu termino. Jesus estava reunido com publicanos e pecadores, que estavam assentados à mesa com ele, e alguns fariseus olharam e disseram: esse aí não é mestre não, esse aí conversa, se relaciona, se assenta com pecadores e publicanos. Jesus, conhecendo o coração, diz o texto, propôs-lhe uma parábola. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, no dia que perder uma, vocês não deixam as 99 para trás e vai atrás da que se perdeu? Coloca no ombro e volta com alegria? Aí ele termina a parábola dizendo: então, eu digo que no céu tem mais alegria por um pecador que se arrepende, que reconhece que precisa mudar, do que por 99 justos que não reconhecem que precisam se arrepender. Olha o que Jesus está dizendo nessa parábola da ovelha perdida, atrás daquele que reconhece: eu preciso ser encontrado. Nessa parábola eu tenho prazer em enfrentar qualquer obstáculo para ir atrás daquele que diz: Senhor, me socorre. Agora tem um detalhe aqui, querido, que me chama a atenção, porque isso acontecia, e se eu fosse você, eu tomava muito cuidado quando chegasse nesse ponto e dissesse: Senhor, me socorre. Porque quando um pastor encontrava a ovelha, diz o texto, que ele pegava a ovelha e trazia nos ombros. Irmão, a ovelha não se perdeu pelas próprias pernas? Por que tem que ser trazida nos ombros? Não é assim que a gente pensa? Não, se perdeu pela própria vontade, pela própria vontade também. Foi pelas próprias pernas, que volte pelas próprias pernas. E por que, irmão, o pastor tinha que trazer a ovelha nos ombros? Simples, é cultura.
Quando um pastor encontrava a ovelha perdida, independente do estado, com o seu cajado, ele quebrava as pernas da ovelha, pegava a ovelha e colocava no ombro. Por quê? Porque se a ovelha fosse pelas próprias pernas, continuava perdida. Então o pastor prefere a ovelha quebrada do que perdida. O pastor prefere a ovelha ferida do que perdida. Muito cuidado, porque Deus é assim, querido. Ele prefere te quebrar do que te perder. Prefere te ferir do que te perder. Mas enquanto Ele te fere e quebra, Ele te pega pelos ombros e te carrega para o lugar certo. Ai, irmão, eu não sei você, mas eu estou igual esse salmista, dizendo: Senhor, se necessário for, me quebra, mas não me perde. Eu sou uma ovelha desgarrada, eu sou uma ovelha perdida. Para Deus é melhor me ver, aleluia, me ver quebrado do que me ver perdido. Sim, eu vim dizer que teve ferida que foi Deus, teve coisa que quebrou que foi Deus, teve coisa que deu errado que foi Deus, mas tudo isso foi para que Ele te colocasse nos ombros e volta. Ele prefere tu quebrado do que tu perdido. Ora baixo, mas quando Ele quebra, Ele me põe sobre os ombros. Não sei você, mas vendo essa cena de um pastor carregando ovelha no ombro, eu não consigo não lembrar do sumo pastor, do bom pastor, caminhando em direção ao Gólgota com aquela cruz nas costas, sobre os ombros. Naquele dia, Ele estava carregando o meu pecado sobre os seus ombros. Naquele dia, Ele estava carregando a minha história sobre os ombros. Ele me trouxe aqui para te dizer: eu tomei a tua dor, eu tomei teu sofrimento, eu tomei o teu castigo. Eu sou o pastor que te alcança seja onde for, e se necessário te firo, mas eu te carrego sobre os ombros. Sou eu que te carrego sobre os meus ombros. Naquele dia, Ele estava me carregando sobre os ombros. Não, eu não sou como os fariseus que não dependem, que não reconhecem que precisam de arrependimento. Eu sou como esse homem aqui. Senhor, eu me desgarrei como ovelha perdida, mas busca o teu servo. Busca o teu servo. Eu preciso que o Senhor me busque. Isso é graça. É graça. Eu me desgarrei, eu me perdi, mas Ele me busca. Eu me afastei, mas Ele me busca. Tem dia que eu não quero, mas Ele me busca. Tem dia que eu estou com vontade de ir embora, mas Ele me traz de volta. Isso é a graça do bom pastor. Aquele que diz: reconheça que tu precisa de mim, porque a minha mão está estendida para te alcançar. Eu sou o pastor que te busca. Eu sou o pastor que... Eita, levante a tua mão por alguns minutos e agradeça, porque Ele veio atrás de você. Ele veio atrás. Isso é graça, isso é graça. É favor imerecido. Eu não mereci. Eu vejo lágrima aqui, e essa lágrima é de gratidão, porque eu não merecia, mas Ele trouxe, Ele veio, Ele me chamou de volta, Ele me alcançou. Ele é o bom pastor. Não merecia, mas se necessário for. Ô irmão, e quantas coisas Ele quebrou para tu estar aqui, né? Coisas que te levavam para longe dEle. Suas vontades que te levavam para longe dEle, Ele teve que quebrar para te trazer de volta. Pense em quantas palavras contrárias que diziam: nunca mais vai ser alguém, não, esse aí vai dar em nada. Mas Ele quebrou essas palavras e te trouxe para perto.
O diabo já tinha decretado: eu vou levar para longe, vou matar num penhasco, vou jogar para fora. Mas eu vim te dizer que o teu pastor quebrou toda a maldição e te trouxe para perto. Eu vim dizer que, ele é o bom pastor e não abre mão de você. É por isso que tu está aqui. Ele quebrou o que foi necessário, foi atrás de você. Isso é graça, 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 isso é graça. Ele quebra o que for necessário lá, para que você seja curado aqui. Se coloque de pé, eu termino agora.